Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Agora, você vai aprender facilmente Lei dos Senos. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o final, pois as dicas do professor Braguinha aparecem em todos os momentos. Muitos dos conceitos que usaremos nesta aula foram explicados na aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Lei dos senos. Vamos utilizar uma circunferência, pois assim aprenderemos a lei dos senos com uma aplicação extra. Então, temos aqui uma circunferência. Dicas do professor Braguinha. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo, chamado centro. Ou seja, circunferência é o local aqui dos pontos que têm a mesma distância, equidistam para um ponto fixo, que não pode sair do lugar, chamado centro. Numa circunferência, a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência será sempre a mesma, e essa distância é chamada de raio. Portanto, raio é a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Ora, também daqui até um ponto aqui, nós também temos outro raio, né? Então, o raio aqui é igual. Neste caso, essa distância total, que é a maior corda que passa pelo centro da circunferência, é chamada de diâmetro. Portanto, um diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Também vamos ver mais 2 detalhes importantes. Aqui um exemplo de um pentágono circunscrito à circunferência. Significa que o pentágono está do lado de fora da circunferência, mas que seus lados são tangentes à circunferência, ou seja, um ponto apenas do lado toca na circunferência. Cada lado, apenas um ponto toca na circunferência. Já um pentágono inscrito à circunferência significa que o pentágono está dentro da circunferência e seus vértices são pontos da circunferência, ok? Então, voltando à nossa lei dos senos, vamos pegar aqui um triângulo inscrito na circunferência, ok? Então, eu colori para ficar mais fácil e nós vamos fazer o seguinte. Por exemplo, aqui nós temos o lado A e o ângulo que fica em frente ao lado A, vamos chamar de ângulo A. Lado B e aqui o ângulo B. Lado C e ângulo C. Então, a letra minúscula representando o lado e a maiúscula representando o ângulo. A lei dos senos é muito simples. Você vai fazer o quê? Ó, o lado A dividido pelo seno do ângulo A. Lado B, seno do ângulo B. Lado C dividido pelo seno do ângulo C. Olha aqui como ficou. Então, o lado A, seno de A. O lado B, sobre o seno de B. O lado C, sobre o seno de C. Você não precisa, então, se preocupar em memorizar, pois é muito simples se você pegar o lado sobre o seno do ângulo que está oposto, que está em frente a este lado. Como nós temos um triângulo inscrito em uma circunferência, e nós sabemos que existe raio e existe diâmetro. Olha que interessante.
essa fórmula que nós já sabemos pode ser completada assim. Igual ao diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Vamos agora dar uma dica especial. Veja, você não vai usar essas 5 partes. Toda questão você vai pegar apenas 2 partes. Por exemplo, você pode pegar em uma questão A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Você pode pegar A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. Você pode pegar B sobre seno de B é igual a diâmetro. Ou A sobre seno de A é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, nós vamos sempre pegar aqui 2 partes, porque como vai virar uma igualdade, né, uma equação, nós só podemos ter uma igualdade na nossa conta, ok? Vamos à nossa primeira questão. Observando a ilustração abaixo, determine a distância D entre a ilha e a praia. Dados: o seno de 84 graus é 0,99, o seno de 75 graus é igual a 0,97 e o seno de 21 graus é igual a 0,36. Ora, então nosso objetivo é essa distância entre a ilha e a praia. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, como eu coloquei aqui de azul, para lembrar, este aqui é o ângulo que está oposto, que está em frente, ok? Ora, aqui não nos interessa, embora ele dê o ângulo, mas nós não estamos interessados aqui. Mas aqui nós sabemos que aqui mede 80 metros. Ora, 80 metros está em frente a 21 graus. Como eu descubro que aqui é 21? Simples. Fazendo o seguinte, 84 mais 75, quanto falta para 180? Aí eu descubro que aqui mede 21 graus. Veja bem, se você somar 84 com 75, vai dar 159, então faltam 21 graus para 180, ok? Neste caso, fica fácil agora resolver. Vamos colorir vermelho e vermelho e vamos simplesmente fazer o quê? Este daqui, que é D, dividido pelo seno de 84. 80 dividido pelo seno de 21. Vamos lá? D sobre seno de 84. Seno de 84, 0,99. E 80 dividido pelo seno de 21. 80 dividido por 0,36. Veja como é simples. Agora vamos fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. 0,36 vezes D, 0,36D, é igual a 0,99 vezes 80, 79,2. D é igual a 79,2 sobre 0,36. Só é fazer a conta de dividir e nós descobrimos que a distância entre a ilha e a praia era de 220 metros, portanto, letra E. Segunda questão. Calcule o valor de x em centímetro do triângulo a seguir. Novamente, nós temos aqui um triângulo. Neste caso, o x, 10 centímetros aqui. Observe nosso problema. Eu não vou encontrar o x se eu não souber este ângulo aqui. Eu vou fazer, mais uma vez, aquela lógica. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. 75 mais 45 são 120. Portanto, faltam 60 graus. Aqui, então, 60 graus. Ok? Então, temos o 10 está em frente ao ângulo de 45 e o x em frente ao ângulo de 60. Nós temos um problema. Nós não sabemos, na questão, não foi dado os valores dos senos que eu vou precisar.
nem do seno de 60, nem do seno de 45. E agora, professor? Na nossa aula Trigonometria no Triângulo Retângulo, nós demos a dica sobre os arcos notáveis e nós aprendemos como construir facilmente uma tabelinha com os ângulos notáveis. Qualquer dúvida, volte nesta aula que você vai precisar muito desses valores. Nessa tabelinha nós temos seno, cosseno e tangente de 0, de 30, 45, 60 e 90 graus. Neste caso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer x dividido pelo seno de 60 graus. X dividido por 1/2. E 10 dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, x dividido por raiz de 3 sobre 2 e 10 dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. O que vamos fazer? Como esses dois denominadores da fração de baixo são iguais, podemos simplificar aqui. Esqueça então esses dois aqui. E vamos fazer o quê? Raiz de 2 vezes x e 10 vezes raiz de 3, ok? Então, raiz de 2 vezes x, 10 vezes raiz de 3. Agora, x é igual a 10 raiz de 3 sobre raiz de 2. Perfeito! Quem tem assistido nossas últimas aulas sabe que não podemos deixar raiz quadrada no denominador. Para isso, usamos a racionalização. Assistam às nossas aulas. Olha a dica. Então, vou repetir raiz de 2 em cima e embaixo aqui de uma fração, ok? E vamos multiplicar agora. 10 vai ser repetido. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 6. E embaixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, 10 raiz de 6 em cima e 2 embaixo. 10 dividido por 2 igual a 5. Portanto, x é igual a 5 raiz de 6 centímetros. Resolvido nossa questão. Determine o perímetro de um triângulo retângulo inscrito em um círculo de raio 4 centímetros, sabendo que seus ângulos agudos medem 30 e 60. Se não tivesse a figura, você pensaria, é um triângulo retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus, inscrito, está dentro, da circunferência, os vértices são pontos da circunferência, e aí ficou muito fácil. O ângulo retângulo é 90 e os outros dois, um é 30 e o outro é 60. Vamos colocar então as letras, o A aqui em frente, que é o maior, em frente ao ângulo de 90, o B e o C. E vamos fazer o seguinte, vamos lá? A dividido pelo seno de quem? De 90 graus. Observe que eu não tenho nem o valor de A, nem o de B, nem o de C. Então, eu teria que usar o raio que ele deu. Aí nós vamos pegar a última parte daquela fórmula, lembra? Então, ficou A sobre seno de 90 é igual a 2 vezes o raio. Cadê o seno de 90 que ele não deu novamente? Vamos recorrer àquela tabelinha que aprendemos a fazer facilmente na aula Trigonometria no Triângulo Retângulo. Portanto, o seno de 90 é igual a 1. A sobre 1 é igual a 2 vezes o raio, que é 4. A sobre 1 é igual a 2 vezes 4. A sobre 1 é igual a 8. A vezes 1 aqui embaixo, que tem aqui, ó. 1 vezes A dá A e 1 vezes 8 dá 8. A igual a 8 centímetros. Interessante. Vamos agora encontrar o lado B. Professor, por quê? Porque perímetro não é encontrar o lado A. Perímetro é encontrar os três lados para poder somar, já que perímetro é a soma das medidas dos lados
no caso aqui do triângulo. Vamos encontrar o lado B. Como? Simples. B está sobre o seno de 60 graus igual a 2R. Seno de 60 graus, também já sabemos aqui na nossa linda tabelinha, que é a raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, então. 1 vezes B, aqui vai dar 8, né? Melhor simplificar um pouquinho. Aqui dá 8, ok? Então vai ser 8 vezes raiz de 3 sobre 2. 1 vez B dá B. B, 8, raiz de 3 sobre 2. 8 sobre 2 dá 4. Portanto, 4 raiz de 3. Muito simples. Vamos para o C. C sobre seno de 30, que é 1 meio. C sobre 1 meio é igual a 2R. C sobre 1 meio é igual a 2 vezes o raio. Portanto, 1 aqui vezes C dá C. Meio vezes 8, aqui dá 8. Portanto, 8 vezes meio, o meio vezes 8. B igual a 8 vezes 1 meio, que vai dar 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Agora sim, nós podemos calcular o perímetro. Vai ser a soma das medidas dos lados. Portanto, 8 mais 4 raiz de 3 mais 4. Perímetro é igual, neste caso, ao A mais o B mais o C. Perímetro é igual a o A, que foi 8, mais o B, 4 raiz de 3, mais o C, que foi 4. Portanto, perímetro é igual a 12, 8 mais 4, 12, mais 4 raiz de 3. Perímetro é igual. Agora aqui, para completar, pessoal, eu não posso somar os dois, tá certo? O que eu posso fazer é colocar 4 em evidência. Como é que funciona isso? Como o 12 dá para dividir por 4 e aqui também dá para dividir por 4, eu coloco o 4 aqui, abro um parênteses e faço 12 dividido por 4 dá 3 e 4 raiz de 3 dividido por 4, 4 por 4 dá 1. Eu aconselho que você confira. 4 vezes 3, 12 e 4 raiz de 3. Perfeito! Está resolvida a nossa terceira questão.